Se o cristão não aprende a fazer guerra no bom sentido, se ele não sabe se colocar diante de Deus, dos homens, da igreja e do diabo, em firmeza, em convicção e até em amor, ele não sobrevive. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Não, a minha prestação do meu carro estava atrasado 46 dias, estava no mês 1, eu falei, Keila, pelo amor de Deus, pergunta esse povo onde está essa conta, meu carro está atrasado, a parcela do carro. Se o cristão não aprende a fazer guerra no bom sentido, se ele não sabe se colocar diante de Deus, dos homens, da igreja e do diabo, em firmeza, em convicção e até em amor, ele não sobrevive. Por isso que eu estou dizendo, adoração, trabalho e guerra. É guerra. Judas faz parte de sua equipe. Isso destrói você ou transforma você numa pessoa mais amorosa e resiliente? Judas faz parte do pacote. Judas é um bônus. Às vezes Judas não é a nossa morte, Judas é o nosso estilingue, nosso trampolim, nosso impulso. Quando Judas aparece, a gente tem que tomar uma decisão. Ou estamos nisso por amor ou por lucro. Porque se eu depender de Judas para amá-lo, eu já perdi. Eu não posso depender de minha esposa para amá-la. Eu tenho que depender do meu amor a Ele. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus, porque é nesse encontro que Deus me capacita a eu cumprir o segundo mandamento, que é te amar. E isso é uma guerra. Richard Foster diz, como ferir alguém que se dispôs livremente a ser ferido? Então, se eu estou ofendido, é porque o meu amor dominava o amado. Eu me assenhorei, paguei o casamento desse casal e me tornei senhor deles. Mas o Evangelho liberta. Todos os nossos atos de amor precisam sofrer de amnésia. Uma semana depois, a gente não pode mais estar com a lembrança do que fizemos. Porque se nós lembrarmos, nos tornaremos senhor de quem nós amamos. E nunca mais conseguiremos perdoar essa pessoa. Mas na hora da traição, o que Jesus Cristo disse? Faça o que você veio fazer, amigo. E não era sarcasmo, não era ironia, era liberdade. Jesus era livre da traição de Judas. Jesus era senhor emocionalmente de si mesmo. Jesus sabia fazer guerra. Jesus sabia, viver é coisa difícil. Os meus amados são meus traidores. Só assim conseguiremos amar as pessoas de fato e de verdade, sabendo que elas são as nossas traidoras. Eu não estou chamando você ao pessimismo, eu estou chamando você ao realismo. É assim. Pergunte hoje se eu estou doente ou se eu vou adoecer até os meus 90, estou com 38 e até 90 vou frutificar. Pergunte para mim se eu vou entrar de novo num abismo emocional. Jamais. Porque eu fiz da minha dor a minha experiência, lancei o fundamento e entendi. Esse é o ser humano e ele é assim desde sempre e vai continuar sendo assim. Então eu tenho que ser livre do outro para poder amar o outro em espírito e em verdade. Isso é uma guerra, porque o diabo vem logo dizendo desiste. Tinha momentos que doía no meu corpo, estar no púlpito da minha igreja no domingo, dizendo eu não volto para cá, domingo que vem nem amarrado. Mas o primeiro mandamento fazia com que algo acontecesse dentro de mim, de domingo à noite para segunda de manhã. E eu tentava na segunda de manhã encontrar meu rancor e ele tinha sumido.
Por isso que o Senhor disse, perdoa eles, Pai, eles não sabem não o que fazem. Ninguém em sã consciência quer trair, quer ferir, né? Então é maior que as pessoas, porque elas não sabem guerrear. O diabo vem com todas as suas informações. Chegamos numa igreja e vamos para o departamento infantil e dizemos, ele não é bom. Não vou ficar nessa igreja porque o departamento infantil não é bom. O diabo vem e potencializa. Mas se você soubesse guerrear, aquela informação seria divina. Não é que essa igreja não tem um departamento infantil bom. Essa igreja tem uma excelente oportunidade para que eu possa criar dentro dela um departamento infantil que funcione. Isso é guerra. Ô diabo, vai para lá com tua informação. E você pega a realidade e recria ela para a glória de Deus. Casamento. Como eu disse ontem, é difícil. Tenho 11 anos de casamento. Creio que é um bom casamento. As crises são poucas. Mas é difícil, são dois seres humanos. Como eu sempre digo, quem está casado há mais de 5 minutos já tem motivo para não estar casado. Já tem motivos para desistir. Mas a lógica é justamente essa, saber fazer guerra. Então, quando minha esposa age mal, a pergunta correta a se fazer é se eu mesmo sou o gatilho do comportamento, coisa que nós não fazemos. A gente reage em ofensa ao comportamento do outro. Mas nem sequer pergunta, será que não fui eu o motivo desse comportamento? Isso é guerra. Porque se você ofendeu, o diabo chega para ser seu sócio emocional, para fazer com que um probleminha se torne um problemão. Alguém perguntou, qual é o segredo do casamento, pastor? Amar subjetivamente. Como assim, pastor? A outra pessoa tem sua história, amém? Sem você, como indivíduo, como filho, como pai, como cidadão. Então, a subjetividade é fazer a pergunta à história dessa pessoa. Como a história dessa pessoa construiu ela para aquele momento que ela vive comigo? Como foi a relação com a mãe, com o pai, com a vida? Quantos anos iniciou a atividade sexual? Foi amada, decepcionada? Foi traída, é divorciada? Então, tudo aquilo coopera na visão e no comportamento que o outro vai ter comigo. Por isso que a Bíblia diz, o amor cobre multidão de pecados. Cobrir não é fingir que não viu. O sentido da palavra cobrir é expiar, pagar o débito no lugar do outro. Foi o que Jesus fez. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus é subjetivo na análise e não objetivo. Objetivamente, Judas cortou a orelha de Malco. Subjetivamente, Pedro adorou Jesus, porque Pedro não queria matar Malco, Pedro queria defender Jesus. Por isso que Jesus disse, calma macho, vamos colar a orelha do camarada, e ordenou Pedro a pastor da igreja 3 dias depois que ele cometeu o pior pecado dele. Quem aqui entre nós faria isso? Quem aqui confiaria tudo que tem ao seu traidor 3 dias depois da traição? Isso é guerra. Isso é saber guerrear. Principalmente quando você perceber que o diabo já veio se aproximando para se associar a nós. Aí ele vem potencializando as ofensas. Você já percebeu isso? Você está numa situação, ela já é difícil e ela vai ficando sentimentalmente pior. É porque o diabo vai se aproximando e queimando os nossos corações com rancor. Já passou por isso ou sou eu? Meu Deus, agora eu vou cometer um crime.
Chega, queima dentro de você a ira, o rancor, a ofensa. Como essa pessoa pôde fazer isso comigo? É o diabo pertinho, ó. E o fogo no teu coração é o inferno no coração dele chegando perto de você. Aí você precisa olhar e dizer, vou guerrear. Eu vou matar o diabo na unha. Eu vou surpreender a pessoa que me ofendeu. Eu vou amontoar brasas. Eu soube uma de Bill Johnson. Quando alguém entra no cenário, entra na moda, às vezes fica até chato ficar ouvindo direto, né? Então, o assunto que não para, Bill Johnson, Bethel, Bill Johnson, Bethel, Bill Johnson, Bethel. Mas é uma verdade, a gente não vai parar de ouvir sobre Bill Johnson e Bethel. Não vai. Por quê? Porque é um povo extravagante em seu amor por Jesus. Olha o que aconteceu com Bill Johnson. Entrou na conta uma oferta milionária. Muito dinheiro. Aí ele marcou uma reunião com a liderança. Entrou uma oferta milionária. Aí os pastores, glória, aleluia, vamos plantar mais igreja, vamos expandir a obra. Ele disse, não, o Espírito Santo já falou o que fazer. Sério? Sério. O que nós vamos fazer? Dar todo o dinheiro para a igreja e para o pastor que mais nos persegue, que mais nos odeia. Transfira tudo para eles. Aí Jesus está sentado, ele diz, opa. Por isso uma convergência mundial do favor de Deus. Bethel é uma igreja improvável numa cidade improvável. Meu Senhor da glória, eu falei, como assim? Todo o dinheiro, todos os milhões, para quem difama, persegue, humilha, maltrata todos os dias. O que é isso? Guerra. Numa mão, colher de pedreiro, outra mão, a espada. Adoração com os lábios, trabalho com uma mão, guerra com a outra mão. Aí o fluxo do favor de Deus não cessa. Porque os inimigos não vão ficar satisfeitos só com a zombaria quando nós lemos. Eles não vão ficar só furiosos, indignados e zombeteiros. Eles vão para o ataque, como foram para o ataque. Aí Neemias pediu mais uma ideia a Deus. Deus, me dê mais uma ideia. E Deus deu a ideia. Bote o povo para adorar, trabalhar e guerrear. Louvaremos o Senhor constantemente, mas fale que todo trabalhador precisa ter uma arma. O momento mais perigoso da sua fé é quando Deus proporciona um milagre. Guarde isso. Porque é no momento que Deus concede um milagre que você baixa a guarda. Fica eufórico. Aí o diabo ganha vantagem. Quando Deus fizer um milagre, dê um loop de 360, viu? Lembra de Gideão? 32 mil guerreiros. Polgou. E Deus falou, sabe de nada, inocente. Passa limpo. Passou a limpo. De 32 mil para 11 mil. Foi uma perda significante, mas dá para ir. Aí o Senhor de novo, sabe de nada. Mandem tomar água. Mande eles tomar água. Quem se jogar como um animal para tomar água, você elimina. Mas quem descer as águas e trazer a água à boca com a mão, você seleciona. Por quê? A jornada é cansativa, exaustante. E quando você vê o milagre, você vai com tudo, perde o discernimento, perde o foco, perde a noção de tempo e de espaço e se joga.
Então, se você se jogou para beber a água, você se curvou totalmente à água. Quando você se curvou totalmente ao milagre, você se tornou vulnerável ao inimigo. Sua cabeça ficou a prêmio, à mostra. Mas se você, com toda cautela, chegou às águas, olha só, se ele disse, aquele que se agachar, trazer a água com a mão até a boca. O cara está assim, ó, agachado e aqui. Mas ele não perde o movimento. Ele não perde a visão. Ele não perde o discernimento. Ele continua vendo. E consegue perceber se vai haver algum ataque. O outro não. O outro está aqui, ó. Aí vem o inimigo e corta a cabeça. Então o momento mais delicado da nossa fé não é quando nós precisamos. É quando Deus responde à nossa necessidade. É o momento do milagre. Eu sempre dou o exemplo do carro. O varão fez até jejum de Daniel pelo carro. Aí o carro chega, o varão some a 200 por hora. Eu sempre digo, é criancinha de Jesus, não está pronto para grandes coisas. Deus não pode falar coisas maiores, mais importantes, mais poderosas. Não sabe fazer guerra, anda por instinto. Tem um ventre como Deus, como disse o apóstolo Paulo, e ter ventre como Deus é só obedecer quando tem necessidade, quando o calo aperta. Deus não merece só nossos problemas, amado irmão. Graças a Deus que o nosso Deus é bom, Ele cura. Mas por que Deus não tem a gente na hora da prosperidade? Por que buscar ao nosso Deus somente em momentos de dores e sofrimento, de dívida? Deus resolve nossa dívida? Aleluia! Mas quem aqui está feliz, constante e frutífero na presença de Deus no tempo da provisão? Deus tem o seu melhor? A gente quer dar o nosso divórcio para Deus resolver e nunca deu o namoro para Deus resolver. A gente quer dar a dívida a Deus, mas a gente não deu os nossos melhores dias a Deus. A gente quer dar o choro, mas não deu o sorriso. Quando está tudo bem, Deus é a nossa prioridade? C.S. Lewis disse que o sofrimento não é a vontade de Deus, o sofrimento é a permissão de Deus. Ele diz, o sofrimento é o megafone de Deus a um mundo surdo. Deus fala a nós, ele diz, na calma, na bonança, na prosperidade. Mas porque somos inconstantes no ouvir, Deus amplia sobre nós o sofrimento. Parece que a igreja entendeu que Deus só merece os filhos débeis de Deus, por assim dizer. Por exemplo, quando o assunto é missões, eu não sei se você já lidou com algum missionário pessimista. Parece que Deus odeia a igreja. Deus só amava você quando você era perdido. O camarada vem, conta um drama, deixa uma culpa danada, porque nós estamos trabalhando, você é empresário. Meu irmão, se você ouvir um missionário imaturo, você vai, no outro dia, passou um lá na igreja, dizendo que a casa dele nem porta, nem fechadura tem mais. Pode entrar qualquer pessoa, dormir, vestir as roupas, pegar os tênis do filho. Aí para o cara é um aleluia. Mas para mim é experiência sua, e experiência não é doutrina. Você está doido? Eu amo meu espaço. Eu amo meu sofá. Acordar com outro indivíduo dentro da minha casa? Não. Não digo que não existe, mas é para ele. Ele diz, eu era alto funcionário de uma multinacional, meu salário mantinha 20 famílias. Amém. Mas é para você, coisa linda. Não é para mim, não. E não é para o outro, não. O camarada pregou que eu tive que despregar, infelizmente, porque teve médico na igreja dizendo, amanhã eu fecho a empresa e vendo os carros. Aí eu falei, então faz todo mundo a obra e ninguém mantém a obra. Vai dar certo? É todo mundo missionário. Quem for em tempo integral é missionário, mas quem está trabalhando todos os dias aqui, de 8 às 18, é missionário. O advogado da igreja é missionário, o empresário é missionário, o milionário da igreja é missionário. Porque se todo mundo faz a obra, ninguém mantém, mas se todo mundo mantém, ninguém faz, é um time.
Então Deus está esperando de nós essa expansão, esse amadurecimento. Que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente frutifique, que a gente estabeleça uma nova realidade na sociedade, mas a gente tem que entender isso. Adoramos e a adoração nos deu trabalho. Enquanto nós trabalhamos, a gente mantém um olho no padre e o outro olho na missa. Como diz na minha terra, né? Sou de Maceió. Ó, tô de olho. Então você está amando aqui Jesus, mas não perca de vista as estratégias de distorção do seu inimigo. Se você está bem com a sua família, o diabo vai querer atacar seu dinheiro. Se você está bem no seu dinheiro, o diabo quer atacar seus filhos. Se você estiver bem com seus filhos, o Senhor quer atacar o seu ministério. Se o seu ministério está bem, ele não cansa. Até que você aprenda a adorar, trabalhar e guerrear. Aí ele vai embora. E volta de vez em quando para ver se você continua constante. Uma coisa a gente tem que elogiar o diabo. Ele é teimoso, persistente, perseverante. Ele sabe que já deu errado. Lembra lá da legião que possuía o indivíduo que entrou nos porcos? Olha o que a legião disse. Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, porque nos perturba antes do tempo. Ele sabe que já deu errado, que não tem como ele vencer. Que ele só é, como diz Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Ele não pode agir sem que Deus permita uma timeline, um espaço de tempo para que ele tenha liberdade de fazer o que ele faz. Ele reconhece que Deus é soberano. Ele reconhece que Deus está sentado. A gente, ai meu Deus, vamos igreja, defende Deus. Amado, o salmista no capítulo 2 diz que o Senhor olha para as conspirações dos governantes da terra contra seu ungido e ri. Dizendo, como diz no meu Nordeste, ih, negada, vocês sabem de nada. Quando Deus levantar, a negada corre, viu? Porque Deus vai fazer sombra. Imagina, Deus está sentado. Quando ele levantar, John Piper diz que o universo é como um grão de amendoim no bolso de Deus. Deus vai fazer sombra. Aí João diz em Apocalipse que muitos procurarão a morte fugirá deles. Porque até a morte será amedrontada pela presença do Eterno. Se hoje nós quisermos morrer, a morte nos mata. Mas no dia do Senhor, até a morte estará fugindo junto com aqueles que não pertencem ao Senhor. Vamos amá-lo. Que Deus nós temos. Ó. Vamos ser constantes, frutíferos, fiéis, amorosos, inclusivos. Como eu disse ontem, santidade é para ser compartilhada. Santidade é para fazer bem às pessoas e não para fazer mal. Santidade não é para criar religião, carranca, camarada todo carrancudo achando que é santo porque é todo, não sorri, não se alegra, não celebra a vida. Jesus gostava de festa, Jesus gostava de gente, Jesus gostava de comer, porque Jesus era santo. Jesus dizia, olha, eu sou de Deus, então ser de Deus faz bem. Vem, negada, senta aqui. Vamos celebrar a vida. Primeiro milagre foi numa festa. Porque Jesus entendeu que santidade faz bem. O mundo conhece o crente como a pessoa do não faz, mas o mundo não conhece o crente pelo sorriso. Ó, aquele é crente, camarada feliz, polgado, constante, fiel. Dá para confiar nele, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Prestativo, não é vingativo, serve os amigos do trabalho, até que as pessoas perguntem por que você é como é e você vai falar por que você é. Você acha que pregar o evangelho é abrir a Bíblia no trabalho, você não é pago para pregar a Bíblia no seu trabalho. Seja o melhor que você puder para a glória de Deus e deixe as pessoas perguntarem por que você faz como você faz. Aí você vai falar.
Mas o mundo conhece a gente pelo abatimento, não faz. A gente não pode fazer nada, porque Deus é um estraga-prazer. E o mundo não conhece a gente pela alegria, pelo amor. Eu fiz um trato há 5 anos, eu tento colocar na cabeça da igreja. Somos a igreja da cidade. Somos uma igreja para a cidade. Eu não aceito ter uma igreja numa cidade e essa igreja ser inútil, ela fechar e a sociedade não sentir falta. Igreja de Jesus faz falta. Jesus foi partir, os discípulos não queriam. Mas o Senhor disse, é necessário que eu vá, eu vou fazer morada para vocês. Então um cristão faz falta. Você está aqui nessa manhã me ouvindo. Para quem você está fazendo falta? Ou está aqui é um favor que você está fazendo a alguém? Graças a Deus, de manhã não está aqui não, foi para a igreja. Ou alguém está em casa dizendo, ai meu Deus, por que ele foi para a igreja? Que você faz falta. Aí eu dei uma estratégia, estou tentando há 3 anos, graças a Deus prosperou, esse ano a gente conseguiu. Eu quero que a nossa igreja entre nas escolas. Pastor, que plano doido, não vai dar certo. Vai. Aí chegou um pastor para virada. Aí eu falei no domingo, eu quero alguém de coragem para nessa semana ir nos órgãos da cidade, nas escolas da cidade e no próximo domingo me trazer um relatório. Aí chegou um dos pastores dizendo, tá aqui, temos 40 e tantas escolas e 29 mil alunos de rede pública na cidade. Aí eu falei, bora? Ele disse, bora. Então eu disse, no mínimo eu quero o dízimo de alunos aqui congregando. Aí perguntaram, como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente cuida de quem cuida. Depois os que cuidam confiará as crianças a nós. Então, o que a gente está fazendo? Pego toda a igreja, empodero ela, dizendo que cada membro é um missionário. A massagista da igreja é uma missionária, porque o professor está estressado e uma massagem é divina. O psicólogo da igreja é missionário, porque ele vai ficar ali com os traumas que um professor tem, ele é agredido em sala de aula, volta e meia. Então, nós passamos um dia com os profissionais, colocamos vários profissionais da igreja em favor deles. Massagem, eu dei uma palestra sobre o sentido da vocação do professor, que não é pelo salário, é pelo milagre de ver daqui a 30 anos que o teu aluno deu certo, que teu aluno virou um livro a ser lido, que teu aluno é importante para a sociedade na qual ele está inserido. Então, os professores choravam. A professora chegou e disse, todo mundo se preocupa com o aluno, ninguém se preocupa com o professor. Tem 20 anos que eu sou professor, eu nunca fui amada. Amada, eles foram domingo no culto na igreja, o diretor chorava. E eles perguntavam, quem é o político? Em nome de quem? Não, a gente está aqui por estar aqui. Queremos amar vocês. E queremos os alunos. Vocês nos dão? Mas são 1.200. Dê para nós, a gente gosta de problema. Quando eu entrei em outra escola, eu disse, ela falou, o que você quer? Você quer alguma coisa. Você é pastor? Pastor não faz as coisas de graça. Aí eu disse, mas eu faço. O que você quer? Aí eu disse, para dizer que eu não quero nada, eu quero. Aí ela falou, eu falei. Eu quero, se você quiser eu construo uma quadra de esporte para você, se você quiser que eu reforme a escola, eu reformo. Mas o que eu peço a você eu quero seus piores alunos. Isso é o que eu quero. Me dê seus piores alunos. Se for fome, pedofilia, alienação parental, o que você tem? Aí eu fui pregar aqui em Curitiba. Ela mandou a lista. Eu chorava, porque eu fui lembrando deles. Fulano de tal a ambulância foi buscá-lo em sala de aula porque tinha 3 dias que não comia. Fulano de tal precisa de um tênis porque vai para a escola descalço. Fulano de tal precisa de uma mochila porque a mochila é uma sacola de supermercado. Aí eu fui lendo, lembrando dos meus 3 e chorando porque era ridículo a lista. Ridículo. Básico.
E eu cheguei na igreja bravo, dizendo, quando a gente faz bazar, tem crente mau caráter que manda roupa íntima aqui, viu? Furada, amarelada. Falei, isso é uma desonra ao Senhor. Então tá aqui 26 crianças que precisam ser amadas, mas vão ser amadas com o amor que você tem pelos seus próprios filhos. Então se for fazer, vamos fazer direito. Então eu não aceito menos de 3 peças. A criança precisa de camisa. Eu não aceito menos de 3 peças e não aceito a marca que você não daria ao seu filho. Aí eu disse, agora a igreja vai pedir minha demissão, né? Que eu fui com tudo. Eu falei, rapaz. Aí eu me surpreendi. E a gente fez uma festa para entregar os presentes às crianças. Nike, as marcas de mochila, de tênis, de roupa, de tudo. Os professores ficavam chocados, mas o maior choque foi que quando a criança pegou camisa Nike, mochila Nike, tênis Nike, ele viu a cesta básica e disse, é minha também? Ele largou tudo, pegou a cesta e saiu correndo. E a gente diz, ei, volta aqui. Ele diz, não, eu preciso levar para minha avó. Tem 1 semana que ela não come. Aí o que aconteceu? Todo diretor regional do Distrito Federal soube. A gente pintou a escola, cuidou dos professores, reformou a quadra de esporte. Terça-feira, o nosso grupo de homens vai inaugurar a quadra da escola, jogando futsal lá. O responsável soube e disse, o quê? Que doideira que é essa? Uma igreja? Pastores? Chama esse povo aqui. Aí foi fazer uma reunião. Aí dizendo, se a gente der toda a cidade para vocês cuidarem, vocês aceitam? Aí a gente assim na reunião, acho que a gente vai pensar sobre isso. Então coisas extraordinárias são possíveis. A gente só precisa fazer isso aqui de olhos abertos. Adorar o Senhor, trabalhar para o Senhor e guerrear, fazer guerra. Guerra em favor da vida, essa é a nossa ética, a ética do bom samaritano. E o bom samaritano não deixa ninguém morto à beira do caminho. O bom samaritano muda os seus planos para incluir o outro em sua agenda. O bom samaritano abre mão do que é seu em favor daquilo que é do outro. Eu fiz a cirurgia numa garota quando eu entrei na outra escola. Esses 26... Tinha uma menina que há 10 anos, na fila do SUS, no Distrito Federal, para fazer a cirurgia, 8 anos. A criança não dormia, não se concentrava, 10 anos ainda na 2ª, 3ª série. Tinha inflamação das amígdalas, o rosto acavalado por causa dessa enfermidade, o céu da boca aprofundado, os dentes atrofiados. Aí eu olhei e eu disse, eu sou o milagre. Eu aceito. Mas pastor, a cirurgia é quase 10 mil reais. Eu estou nem aí. Aí eu cheguei diante da igreja dizendo, vamos? Aí fiquei com medo, porque nessas horas você tem medo que o povo diz, esse pastor é maluco. Vou sair dessa igreja. Já teve gente que saiu da igreja dizendo, eu vou sair porque você ama demais. Eu falei, vem gente reclamando que pastor rouba demais e tem gente que não gosta quando o pastor ama demais também. Mas graças a Deus, a gente em 1 semana arrecadou 15 mil. Eu fiz a cirurgia da garota, eu coloquei dentes na mãe, que a mãe era banguela, não tinha dente, sobrou dinheiro ainda no caixa da igreja. Aí perguntaram, pastor, por que isso? Aí eu disse, é porque você não está enxergando a Yasmin, é o nome dela, daqui a 30 anos. Eu estou. Uma das nossas pastoras, eu entrei em contato com a mãe, uma das minhas pastoras não soube e entrou em contato também. Aí a mãe da Yasmin respondeu dizendo, pessoal, obrigado. O meu filho hoje, por causa de vocês, é goleiro do Sesc. Que tem Sesc? É goleiro do Sesc. O menino era quase um marginal de rua, largado. Meu filho é goleiro. Que a igreja entrou, cuidou, levou material, fez a cirurgia. E a Yasmin está no louvor de uma igreja aqui. Os dois são crentes e amam estar na presença do Senhor.
É sobre isso que eu estou falando com você nessa manhã. Coragem. Você se capacita a receber mais milagres de Deus, quando você quer ser o milagre em nome de Deus. Aí o fluxo não para. George Miller mantinha inúmeros orfanatos com oração, adoração e guerra. Ele fazia prestação pública das contas sem depender de ninguém. Todo dia um temor, todo mês um temor, vai dar certo? E no final dava. Porque ele tinha coragem para adorar, para trabalhar e para fazer guerra. Seja corajoso. Deus não quer ouvir mais a oração, se Deus quiser. Isso não é oração de fé, é oração de incredulidade. Você só pode orar se Deus quiser quando você tem que mudar de cidade porque não está escrito. Mas sobre aquilo que está escrito, Deus quer que você seja corajoso. Porque a Bíblia já revela o que Deus quis. Então é mais ousadia e coragem do que subjetividade. Ah, se Deus quiser, eu vou prosperar. Não, Deus quer ouvir da tua boca por que você quer prosperar. E se essa prosperidade inclui a vida de alguém, aí Deus se interessa. Deus não tem nem problema de ouvir você dizendo, Senhor, eu quero ser milionário. O Senhor só vai perguntar por que você quer ser milionário. Porque a igreja moderna tem problema quando o assunto é finanças. Os apóstolos não falaram muito de dinheiro. Mas quando precisou tirar o corpo de Jesus da sepultura, não foi nenhum apóstolo franciscano que pagou o funeral. Quem foi? Discípulo rico, está escrito. E Jesus tinha um discípulo rico. E o seu nome era José de Arimateia. Então, Jesus não tem problema com os seus pedidos. Jesus tem problema com o significado dos seus pedidos. Senhor, eu quero um carro. Aí o Senhor vai perguntar, para quê? Isso me inclui? Senhor, eu quero cura. Amém. Isso me inclui? Senhor, eu tenho planos ousados. Amém, meu filho, que bom. Isso me inclui? Adorar, trabalhar e guerrear. Curva sua cabeça. O vídeo está no ponto? Amém. Aleluia. Pai, obrigado. Tu és bom e fiel. Louvamos o teu santo nome. Que unção leve, preciosa, Senhor, está nos envolvendo nessa manhã. Louvamos o teu nome. Obrigado. Tu estás aqui entre nós. Tu habita cada um de nós. Exaltamos o teu santo nome. Glorificamos quem tu és. Tu és bom. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa casa de oração. Seus pastores, sua liderança, que o favor de Deus não se aparte desse lugar. Eu apresento os discípulos dessa casa, o rebanho dessa casa, e peço ao Senhor, não pare de fazer. Só mude a perspectiva dos meus irmãos e não pare de fazer. Faça coisas extraordinárias neles, por eles, e que eles queiram que o Senhor faça através deles. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração e sabemos que a nossa vida não será a mesma. Sabemos que a nossa vida dará um salto de glória em Tua direção e na direção da cidade, do nosso próximo, do aflito, do invisível, do desamparado. Em nome de Jesus Cristo, descansamos em Ti, crendo que o Senhor é a nossa porção, crendo que o Senhor é o nosso melhor, crendo que o Senhor é a nossa herança. Em nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém.